Bom, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai entrar já na parte final do nosso curso, né, que é sobre o cálculo tarifário. Nós vimos tudo a respeito do fretamento, sobre as agências. Agora vamos entrar na parte do cálculo tarifário em si, para a gente encerrar o nosso curso e depois entrar só com o cálculo de conservação da infraestrutura. Bom, então a aula de hoje eu dividi ela em dois tópicos em si. Nós vamos falar sobre o cálculo tarifário, né, que é feito de acordo com o JPOT, né. O que vem a ser esse JPOT? O JPOT hoje ele já não existe mais essa empresa, certo? Mas é considerado conhecido, né, como o Grupo Executivo de Integração da Política Pública em Transportes no Brasil, ou seja, também é chamado de Empresa Brasileira de Planejamento em Transportes. E o que foi o JPOT? O JPOT ele foi uma empresa estatal dentro do governo, né, do Brasil em si, e ela tinha finalidade, a responsabilidade de atuar no planejamento de transportes dentro, né, do país em si. Ela foi criada lá em 1965, em si, para ser exato no dia 11, né, de outubro de 1965, por meio da portaria, ou seja, a Lei 57.003. E pelo fato dela ser uma empresa, né, que era responsável por todo o planejamento de transporte no Brasil, tinha-se então um convênio, né, firmado aí com o Banco Internacional, Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Por que ele tinha esse convênio? Porque tinha uma contrapartida aí que era para, de fato, né, desenvolver o sistema de transporte aí dentro do país, né, em si. E esse órgão, ele tinha a função também, né, eu falo o banco, que ele era vinculado com o Ministério de Aviação em si, de Obras Públicas, que era uma parte existente dentro do ministério que a gente tinha lá, que era Ministério de Transportes, né, depois mudou para Infra, depois Transporte Novo, agora é Infra de novo, certo? Bom, para a gente começar, né, a gente vai definir o que vem a ser a tarifa. Então, o JPOT em si, né, ele veio, né, nesse grupo de estudos se nós voltarmos ao transporte, ele veio para auxiliar aqueles municípios, né, esse cálculo tarifário desenvolvido pelo GPOT, ele veio para auxiliar aqueles municípios na qual não tinha uma base de cálculo de tarifa própria a desenvolver a sua tarifa ali, ou seja, como que eu vou fazer para calcular o valor da minha tarifa, o que eu devo considerar. Então, esse cálculo tarifário desenvolvido pelo GPOT, que era essa empresa estatal, ele veio para auxiliar isso. E o que acontece? Ah, professor, mas era de 65 que a gente está usando ainda. Porque alguns municípios ainda fazem uso, né, da planilha do cálculo do JPOT. Só aqueles municípios que têm o seu próprio cálculo, né, específico que não usam, mas basicamente para a premedição, para o cálculo em si, quais todos os outros municípios utilizam aí o JPOT. Então, a tarifa em si, no âmbito dos transportes urbanos, né, ela é definida como sendo o rateio dos custos total dos serviços entre os passageiros pagantes. A gente vai ver aqui ao longo do curso que a gente tem os passageiros pagantes e os passageiros não pagantes. E no cálculo da tarifa, para alguns, vamos dizer, alguns componentes, né, que vão compor a tarifa de fato, a gente leva em consideração tanto os pagantes como também os não pagantes, ou seja, aqueles que têm isenção, quando entra então os idosos, estudantes aí e outras definições que vai variar de cada município. Então a tarifa nada mais é, né, compreendida pelo custo total dividido pelo número de passageiros pagantes. No caso que a gente não tem aí a tarifa por linha, ou seja, quando a tarifa ela é de certa forma unificada aí para uma faixa, né, ou mesmo para toda a área de operação, entende-se, né, de acordo com o JPOT, que eu tenho que ter aí uma espécie de câmara de compensação que vai remunerar as empresas, né, aí em si, baseada na metodologia do cálculo tarifário. O que seria essa
câmara de compensação. Vocês vão ver que essa câmara de compensação nada mais vai estar relacionado com as tarifas que incidem aí no sistema de transporte para compor. Eu falo tarifas, está relacionado, pessoal, ao ICMS, aí, o COFINS de cada município que eles vão pegar e variar. E isso por que tem que ter essa câmara? Porque imagine só, se a tarifa é unificada, né, igual temos em Anápolis, temos em Goiânia aí, para você pegar um ônibus num ponto central, se você anda aí 600 metros, você paga o valor integral. E se você anda, tem algumas linhas aí que tem mais de 25 quilômetros, você paga também o mesmo valor. Então, o que acontece? Nessas linhas que o ônibus, né, vai percorrer em torno de 25 km, lotado de gente, então todo mundo vai ter o quê? Custo operacional aí, indo, né, vou ter custo com combustível em si, e vou ter os custos fixos ali, que seria com depreciação, com mão de obra em si. Só porque a parcela de custo operacional para essas linhas maiores, né, ela é bem superior se comparada aí com a parcela que vai para essas linhas menores. Então, por isso que é necessário ter essa câmara de compensação. Quanto ao custo total? O custo total ele vai ser composto por duas parcelas. Que parcelas são essas? Uma referente ao custo variável e outra referente ao custo fixo, né? E eles, né, pessoal, tanto o custo variável quanto o custo fixo, eles são apropriados de duas maneiras distintas, ou seja, de formas diferentes entre si, né? O custo variável, ele reflete ao gasto correspondente com o consumo de combustível, lubrificante, pneus, peças, acessórios e é representado em quê? Em uma parte monetária por km, ou seja, reais, né, por quilômetros. E também, né, ele tem influência pelos tipos de veículos que compõem a frota. Ou seja, se é um veículo mais novo, então, consequentemente, né, o desempenho desse veículo vai ser melhor, quer dizer. Então, o gasto aí vai ser menor com combustível, com lubrificante, com questão de pneus, de peças. Agora, se é um veículo mais velho, né, tempo de uso aí, então o gasto também vai ser maior, porque a manutenção é mais. Provavelmente tem que fazer uma troca constante na parte de lubrificantes e por aí vai. Então, está relacionado com o desempenho do veículo. Então, quanto mais novo é o veículo, menor vai ser seu custo variável, porque de fato, que compõe, né, o custo variável aí está relacionado com o desempenho do material rodante. Já o custo fixo, ele é relacionado às despesas mensais com o pessoal, despesa administrativa, depreciação, remuneração do capital, sendo representado em uma parte monetária por mês, e essas despesas são influenciadas pelo tipo e idade do veículo. Por que pelo tipo e idade do veículo? Como a gente falou aqui, que o custo fixo ele está relacionado aí tanto com as despesas quanto com a depreciação e remuneração de capital, imagine-se só, se um veículo ele tem aí 5 anos de uso e o outro tem 10 anos de uso, conforme vai passando os anos, né, aquele veículo que é mais velho, ele vai tendo maior depreciação. Então, o valor aquisitivo dele tende a cair cada vez mais. E isso é um custo fixo que vai levar lá para a gente. Então, a maioria das vezes o que acontece? As empresas, né, operam aí com veículo do tipo leasing, né, para não se ter tanto ganho com tanto custo com depreciação. É a mesma coisa relacionada com remuneração de capital. Vai ser o quê? Influenciada pelo tipo. Então, o tipo em si, ele me dá essa diferença, né? O quanto eu vou ter mais de custo ou não. Então, o custo variável ele vai ser reais por mês, por quilômetros, né? Ou seja, conforme a quantidade que eu ando e tudo assim, vai ter um percentual de gasto. E o custo fixo, né? Ele vai ser real por mês. Então, tipo, se a sua empresa operou aí durante um mês ali, andou equivalente a 800 mil km, rodou. E se ela andou apenas 8 mil km, então o custo praticamente vai ser o mesmo, né? Se manter aí os mesmos veículos, se manter os mesmos pessoal, se manter o mesmo funcionamento administrativo, podemos dizer assim. Bom, para isso, né, a gente tem que analisar os dados operacionais. Então, primeiro, né, a gente vai ver sobre a quilometragem. Que a quilometragem influencia no meu custo da minha tarifa? A quilometragem mensal das empresas, né, que operam aí no sistema de transporte público de passageiros, ela é obtida multiplicando
a extensão que eu tenho de cada linha ali, pelo número respectivo de viagens programadas, e ali eu observo o número de dias úteis, sábados, domingos e feriados. Por que eu tenho que observar o número de dias úteis, sábado, domingo e feriado? Por causa que a diferença de sazonalidade, né? Vocês veem que o quê? Pelo fato de ser um dia não útil, né? Então vamos dizer aí, principalmente os domingos e feriados. Então, a maioria do pessoal que usa o transporte público, né? Esse transporte, essas viagens são despendidas para quê? Para trabalho, despendida para a parte de educação, né? Os que usam para lazer é bem pouco se comparado aí com os que usam para educação e para a parte de trabalho. Então não faz sentido manter aquele mesmo número de linhas ali operando, porque se eu mantenho aquele mesmo número de linhas, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar tanto aumento do que do custo variável quanto do fixo. Você fala assim, ah, professor, mas o fixo em si não muda? Tá, ele não muda em relação aos patrimônio que eu tenho ali e aos custos que eu tenho. Mas imagine só que eu preciso ali, se suponhamos que coloco todas as minhas linhas funcionando, né? Se eu coloco todas as minhas linhas funcionando, eu tenho que ter ali o número de funcionários, podemos se dizer, o total que eu tenho ali trabalhando. Então, você está trabalhando, imagine que segunda a sábado já tem esse número total de pessoas trabalhando. E no domingo e feriado eu coloco também, então eu vou ter que pagar o quê? Uma hora extra, né? E essa hora extra vai aumentar na minha parte do meu custo fixo. E no variável, vamos dizer o quê? Eu vou ter vou despender uma quantidade grande de pessoas aí para trabalhar e de veículos para rodar, sendo que eu não tenho demanda para isso. Então, na quilometragem aqui eu tenho que analisar toda essa parte também, né? A sazonalidade aí. Bom, nesse resultado deverá ser acrescida a quilometragem percorrida entre a garagem e o ponto inicial e final da linha, ou seja, quilometragem morta ociosa, a qual não poderá ser superior a 5% percorrida em cada operação pelos veículos de cada empresa, ou seja, da quilometragem produtiva. Então a gente tem o quê? A gente tem dois tipos de quilometragem. A produtiva e a morta ociosa. A produtiva corresponde ao tanto, né, que o meu veículo rodou ali durante o dia, vamos dizer, durante o mês, considerando. Eu posso considerar a extensão de linhas ou posso considerar também o número de viagens que está programado ali para aquele veículo em si total. Só que além dessa viagem da quilometragem produtiva, eu tenho que acrescer da quilometragem morta. Por que eu tenho que acrescer essa quilometragem morta? Porque a maioria dos ônibus, né, eles não ficam ali de certa forma no terminal, ou seja, tem as garagens, né, onde esses veículos, quando para de operar, ele vai para ali. E até o veículo sair da garagem e ir até o primeiro ponto de coleta de pessoas, vamos dizer, né, para a pessoa embarcar, ele anda uma certa quantidade de km. Essa certa quantidade de km que a gente chama de quilometragem morta, ou seja, ele anda essa quilometragem para começar a ter a operação, né, para começar os embarques, e ele também anda essa mesma quantidade quando ele encerra o embarque, né, e desembarque dos últimos passageiros ali durante o intervalo durante o dia e vai para deixar o ônibus na garagem. Essa quilometragem eu chamo de quilometragem morta, eu devo acrescer ela na minha quilometragem total, ou seja, eu tenho que somar ela à quilometragem produtiva. Lembrando que essa quilometragem morta, né, ela não pode exceder a 5% do total de quilometragem que você rodou ali em si, certo? Então, suponhamos que o meu veículo rodou 100 km, então essa quilometragem morta ela não pode exceder a 5 km, certo? Bom, e a fim, né, de atenuar os efeitos da variação temporal da demanda e evitar bruscas alterações na tarifa, deve-se considerar a média aritmética dos 12 meses anteriores ao mês na qual está sendo calculada a tarifa. Caso o serviço, né, ele tenha menos de um ano de operação e caso também você não acha nenhuma ali disponibilidade de informação, considera o maior período, né, disponível, vamos dizer. Então, suponha que você não tem um ano de operação. Você tem ali apenas 3 meses. Então, desses 3 meses, você pega o maior disponível. E se acaso você não tem, vai começar agora. Então, você pega, né, e vai trabalhar com aquele dado da viagem que você programou, de certa forma. Então, programei as minhas linhas, então pega aquele dado das linhas lá. Então, quando foi previsto o início de um novo segmento, deve estimar a quilometragem a ser percorrida com base na programação para esse serviço, ou seja, né, com base na programação da linha, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Bom, quanto à frota,
A gente tem aí três tipos de frota, né? Dois tipos, três tipos, mas uma nada mais é que a soma, que é a união de uma com a outra. Então, temos a frota total, que é composta pelos veículos necessários ao atendimento adequado do serviço de transporte coletivo. Perdão, pessoal, eu estou meio resfriado. E a frota total, né, ela está classificada como a frota operante ou efetiva e frota reserva, né, nada mais que a junção das duas. Então, a frota operante ou frota efetiva é constituída pelo conjunto de veículos necessários ao cumprimento da programação efetiva das linhas ou do sistema, ou seja, a frota efetiva e operante é aqueles veículos que eu vou estar ali rodando no meu dia a dia. Né? Então, se eu tenho ali 3.000 linhas para fazer no dia e eu tenho 100 veículos, então esses 100 veículos para fazer as 3.000 linhas aí são a minha frota operante. E a reserva, né, é o que? Nada mais é que aquele veículo que a gente tem ali suplementar, ou seja, aquele que vai completar a minha frota operante quando eu precisar fazer alguma substituição. Então, suponhamos que o veículo estragou, né? Eu tive alguma quebra, alguma avaria ali. Esse veículo aqui vai ter que mandar ele para troca de óleo hoje, vai ter que mandar para revisão, para manutenção preventiva. Então, para isso, né, eu entro aí com a minha frota operante. Como, né, essa frota operante ela é remunerada também, né, ou seja, ela está passível de ter depreciação e remuneração de capital, em si mesmo ela não tendo sido utilizada ali, ela está limitada em torno aí de 5 a 15% da minha frota operante.